Vamos lá, Anderson, então. Vamos iniciar a entrevista do técnico Silvio Criciúma. Silvio, uma semana bastante conturbada, né? Pelo que tudo que trouxe, né? Essa questão da parceria, enfim, quinta-feira não teve treinamento. Mas os jogadores tiveram uma postura. Queria que você falasse, antes de você falar do jogo, como é que foi essa semana para você trabalhar e mobilizar esses jogadores que tiveram sim uma postura melhor do que nas últimas partidas. Boa noite. Boa noite. A derrota, né, contra o Figueirense, ela foi muito dolorida. Então já foi uma semana difícil de recuperar, né, de recomeçar. E, digamos, num caminho contrário, houve esse protesto dos atletas, né, de forma justa pela situação. A gente perde um treino, né, para o jogo, já tínhamos a suspensão de um atleta, e a partir daí houve sim, né, uma mobilização, não por algum fator extra, mas sim os atletas responderam, né? A gente enfrentou uma equipe tecnicamente melhor que nós, uma equipe que teve uma reposição técnica melhor que nós. É o retrato do campeonato, né? A gente está numa situação limite de atletas para a competição. Sofremos o gol, né? Iniciamos o jogo de uma forma contundente em cima, respeitando a questão tática, para dificultar as ações do Ituano, que é um time reativo, né? Um time que aposta muito na bola parada. Tivemos as oportunidades primeiras né, fizemos 30 minutos bons e tomamos o gol. E o time não sentiu, isso foi um fator positivo muito grande, não sentiu o gol tomado, continuou jogando com a mesma estrutura e foi merecedor do gol de empate, né? Segundo tempo foi mais difícil, tivemos algumas possibilidades, né? Nossa bola parada começou a incomodar mais, tanto é que o Eberê cabeceou uma, né, na lateral do gol. A gente criou algumas situações de contra-atacar. Parece contraditório jogando fora, né? Mas a ideia era atrair um pouco a equipe do Ituano para terminar lá dentro do gol deles. E por 2 ou 3 vezes a gente fez escolha errada no passe que terminaria lá dentro, né? No passe. E a gente vem pecando. E eu acho que é uma constância do futebol, né? Esse último passe. Então por isso a gente não teve mais oportunidades criadas. E volto a dizer, meu discurso com eles foi justamente esse. Eu saio feliz pela forma que a nossa equipe atuou, pela forma que a nossa equipe superou um resultado adverso, né? A aplicação dos atletas, né? Tivemos aí uma notícia de última hora, né? Do falecimento do vô de um atleta nosso. Queira ou não queira, isso causa, né, um certo sentimento contrário, né, do emocional. Mas os atletas, né, se propuseram, além de todas as circunstâncias, também, né, fazer pelo atleta que perdeu o vô. E o jogo ficou muito aberto, o Ituano repondo com qualidade e nós criando as oportunidades, mas sem a melhor escolha, né? O retrato último de uma falta na entrada da área para o Ituano, né? Que passou raspando. Nós tivemos uma falta e ela não foi bem aproveitada, né? O último lance do jogo. Estamos vivos na competição, né? No que diz respeito a sair da zona de rebaixamento. Nosso adversário direto também empatou pela manhã. Vamos para um confronto direto, né? O que me deixa esperançoso é o fato da nossa equipe ter uma resposta positiva dentro de casa, né? E depois desse jogo do São José, onde a gente precisa se manter vivo, onde a gente tem a oportunidade, né, de empatar em pontos, a gente vem para 2 jogos dentro de casa. Então tem muita coisa para acontecer no campeonato ainda e
A minha preocupação justamente essa é de fazer uma semana muito positiva, muito fortalecida para essa decisão que a gente vai ter em Porto Alegre. Ô Silvio, você acredita que o Paraná está no limite do que ele pode dar tecnicamente? E aí eu complemento até usando aí essa última frase sua a respeito da classificação, né? Porque a coisa fica como estava, né? 3 pontos de diferença. Para o Paraná passar o São José nessa próxima rodada no confronto direto, tem que vencer por 2 gols de diferença. Por conta disso, desse cenário, você acha que o empate hoje ele foi um resultado ruim? Não, pelo cenário geral, não foi ruim. Eu vou te explicar o porquê. Porque o São José jogou contra o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino fez um gol e teve a oportunidade para fazer o 2-0 no primeiro tempo ainda, né? Acompanhei o jogo por duplo interesse e a gente ficou naquela expectativa de uma derrota, né? Se encaminhando uma derrota do nosso adversário direto, e não aconteceu. O São José empatou. Então, dentre os resultados para serem conseguidos, logicamente que a vitória era, né, um percentual altíssimo aí para que a gente conseguisse essa vitória, mas diante de um possível ocorrido contrário, e acredito que esse ocorrido contrário foi a qualidade do Ituano, né? A qualidade de reposição, foi o sair atrás. Terminar empatado não foi nunca o melhor resultado, mas não deixa de ser uma manutenção do nosso adversário no alcance, né? Tem essa questão de saldo de gols, lógico, mas eu acredito que, e é o objetivo nosso, né? Diante desse quadro negativo de colocação na tabela, já de algumas rodadas na zona de rebaixamento, a gente arrastar rodada a rodada com o nosso adversário no alvo, no momento oportuno, e tomara que seja no confronto direto da gente poder tomar a frente, né? Uma vitória de 1-0, ela pode tranquilamente se transformar em 2-0, né? Por um contra-ataque, por uma exposição do adversário. Então, está no alcance essa possibilidade, né? Vamos imaginar que fosse a última rodada e a gente tivesse que ganhar por 2-0 para escapar. Está no alcance, depende da gente, é difícil, mas depende da gente. E depois desse jogo a gente vem para 2 jogos em casa, né? Então, a esperança que a equipe me deu hoje foi justamente essa, de que a gente consiga fazer nesse jogo do São José, nos 2 jogos que a gente vai fazer em casa, jogos para ficar mais perto da vitória. A sua pergunta inicial foi se a equipe está no limite. Hoje ela deu uma resposta, né, de que pode acrescentar algo mais. Não tivemos as melhores escolhas, isso passa por uma falta de confiança dos nossos atletas decorrente de resultado, né? E, enfim, decorrente de outras situações também contrárias, mas os atletas demonstrando uma superação e uma busca pelo objetivo incrível. Silvio, uma das suas alterações para esse jogo, né, foi a entrada do Adriano Júnior, e ele conseguiu te dar uma resposta positiva. O Paraná talvez tenha se tornado até um pouquinho mais, com o meio de campo mais encorpado mesmo, mais equilibrado. Quanto a entrada dele e esse esquema te agradou nesse jogo? E queria que você falasse também sobre a lateral esquerda. Até na última partida a gente comentou sobre o Danilo, você até, né, falou da possibilidade da possível entrada do Brian, mas você manteve o Danilo. Teve alguma conversa especial com o Danilo nesses dias que antecederam a partida? Vamos lá, um de cada vez então. O caso do Danilo tinha um desenho, né, natural, vinha se desenhando aí uma briga boa pela posição, o Brian demonstrando nessa uma possível, daqui a pouco, porcentagem mínima, né, de estar na frente nesse jogo. Mas alguns fatos aconteceram para que eu tomasse a decisão da manutenção do Danilo, né? O Danilo foi um atleta cobrado, a cobrança não é somente minha, não é somente do dia a dia, é dele também, e teve uma cobrança maior em cima do atleta, né? O Brian apresentou um quadro clínico ruim de sinusite,
e perdeu força nessa briga nos últimos dias, entendeu? Então, como eu respondo por todos os atletas e sei que todos estão se dedicando ao máximo, eu sabia que o Danilo poderia responder melhor, e felizmente ele respondeu, né? Teve um jogo mais seguro, não é a mesma característica do Braia, e que bom que a gente tem essa variação, né? Então esse foi o motivo da minha escolha pelo Danilo, certo? Adriano eu vinha buscando uma oportunidade de inseri-lo, né? É um atleta interessante, de chegada, de chute, persistente, joga intenso, né? Então desenhou para ele a situação, logicamente que pela opção do sistema de jogo, e aí é uma opinião minha, né? Que se a gente jogasse de outra forma, que não fosse essa, eu acho que cederíamos espaço para uma equipe muito qualificada e estaríamos assim mais perto de perder o jogo, não somente no início do jogo, mas também depois com o empate. Eu acho que qualquer modificação no sistema nos causaria um prejuízo irreversível na partida. Dentro do sistema, eu procurei renovar a força e renovar a característica para deixar mais ofensivo, né? Tanto é que primeiro saiu o Janderson e entrou o Ceni, que é um meia atacante, e ele exerceu a função ali daquele terceiro volante saindo. E com ele a gente teve algumas situações de criação de jogada. O Adriano, justamente por não ter essa sequência de jogo, foi no limite, né? E eu usei o Brian como esse terceiro volante do lado esquerdo, logicamente que ali numa possibilidade de revezamento, né? Com o Danilo por dentro, ele por fora, mas mantendo o sistema. É uma opinião minha e é uma posição minha de que, e convicção acima de tudo, né? Que se houvesse alguma mexida, seria muito perigoso para nós. Ô Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dificuldade para o treinador trabalhar num cenário como o clube se encontra, né? O que tem sido mais difícil para você? Extrair qualidade, extrair algo a mais de um grupo que a gente sabe que tem muita limitação, ou tem sido mais difícil para você ter cada dia um discurso diferente para os jogadores, para motivá-los, diante de tanta dificuldade que o clube está passando, né? Semana passada você perdeu o Rômulo Costa e Ivan, agora você acaba de perder aí Samuel e o Luigi, salário atrasado, treino que não aconteceu. O que é mais difícil? É extrair qualidade de onde a gente sabe que há pouca, ou é mais difícil você ter que motivar esses caras com tantos problemas? A experiência ajuda, né? A experiência de mais de 800 jogos como atleta, vivendo tudo na carreira, né? Título, rebaixamento, greve, salário atrasado, salário em dia, né? Então a experiência ajuda. A experiência como treinador nas equipes que eu passei, em especial no Central, no ano passado, também já deu uma certa bagagem para o momento e o assunto citado, né? No Central foi parecido, teve uma parceria e essa parceria queria me tirar porque tinha interesses outros. O presidente envolvido, né, por essa parceria quis me tirar e isso foi notícia nacional, enfim, né? Eu fui demitido 3 vezes pelo presidente e readmitido 3 vezes. Fui readmitido pela diretoria, fui readmitido pela torcida com a imprensa, e a terceira readmissão foi a mais especial. Eu fui readmitido pelos atletas, né? Os atletas, quando souberam da minha terceira demissão, se recusaram a viajar. Era um momento de viagem, e caso eu não fosse readmitido, porque eu estava justamente entendendo a situação, brigando pelos atletas, fazendo o dia honestamente, corretamente, olho no olho, verdade, né? Eu cheguei aqui, eu falei para eles, e o discurso é sempre renovado, mas em cima de verdades, né? Eu falei para eles que se eu soubesse, se eu tivesse alguma posição que não teria salário em dia ou coisa parecida, eu falaria para eles. Jamais
jamais usaria da mentira e não uso da mentira, né? Então o discurso ele está justamente, eu estou buscando onde tem caminho, né? Essa resposta me deixou muito feliz da atuação deles, do envolvimento, do desejo, da responsabilidade, do comprometimento com a camisa do Paraná. Veja bem, estão todos muito comprometidos. A gente está numa situação, né, que um fato negativo, um rebaixamento é muito pesado para todos e rapidamente se esquece que salário está atrasado, que o número de atletas é pequeno. Então, o dia a dia está sendo conduzido dessa forma, né? Eu espero que seja uma semana melhor de ser administrada, né? O torcedor do Paraná tem a certeza de que nós vamos fazer uma decisão daquelas especiais, né? Tem que ser um nível melhor do que foi hoje, porque a gente está representando uma camisa muito pesada e todos têm o interesse, né? Todos os atletas, todas as pessoas envolvidas, de ganho, de crescimento, de segmento no Paraná. E é através do jogo, né, que a gente consegue responder, porque somente a semana bem treinada, o bom ambiente, o comprometimento, o jogar bem não é suficiente, tem que ganhar jogo, e é para isso que eu vou trabalhar mais uma semana. Silvio, ainda sobre essa semana, duas questões, por favor. A primeira é, pela frente, o gramado sintético, né? Que a gente sabe que a qualidade do gramado do estádio do São José não é nem de perto, com o gramado aqui da Arena da Baixada, o gramado da Arena do Palmeiras também. Se tem algum planejamento, se realmente o Paraná fará treinamentos em locais parecidos, né? A gente sabe que em Curitiba e na região existem locais assim. E se você espera, né, dessa semana que se resolva essa questão da parceria e se ainda você tem a esperança que reforços mesmo, que cheguem e te deem uma condição aí já para o jogo do final de semana. Primeiro do gramado sintético, eu assisti o jogo hoje, realmente está muito vivo, né? Muito, muito vivo. É um jogo atípico, é um jogo diferente, e essa é a diferença, talvez, né, do fator casa. Os atletas estão acostumados e buscam tirar isso como vantagem no confronto, né? Vou pedir sim, está dentro da programação, mas diante de tanta dificuldade que a gente vem enfrentando, né, não foi ainda marcado, mas pelo menos 2 treinamentos, né? Temos campos de sintético na região, para que a gente consiga pelo menos fazer uma adaptação ao gramado sintético, né? Para ficar mais parecido com o que a gente vai enfrentar no jogo. E a outra questão, né, sobre os atletas, o nosso grupo está bem reduzido, né? Nós temos 22 atletas inscritos. Nós temos aí uma situação para se resolver na semana, essa data de definição de parceria, enfim, que não é não é da minha área, né? Mas que seja definida. Eu acho que essa data de alguma possibilidade aí de rescisão, enfim, legal, é para essa semana, e espero que esses fatores sejam positivos, né? Até em relação a um possível reforço, que é de um atleta que está treinando com a gente, aguardando uma definição, né? Que é um menino de potencial, que chegou aí também, o Gabriel Correia. E vamos ver como é que se resolve. Tomara que tudo se encaminhe positivamente para que a gente vá fortalecido para o confronto. Ô Silvio, uma última, por favor. Se caso a parceria for interrompida, você continua no clube? Sim. Eu respondi aqui, eu acho que na primeira coletiva, né, de que eu fui contratado pelo Paraná Clube. Logicamente que aí, né, entra a questão parceria e diretoria, né? Eu fui contratado pelo clube e eu vou te falar uma coisa, eu me transformo, cara, nos momentos contrários, sabe? Conduzir em momento positivo é muito bom, é muito fácil. Em momentos contrários eu me fortaleço. Eu tenho acordado todos os dias animado, apesar das situações contrárias que a gente está vivendo. E respondo por um grupo que está muito determinado,
querendo deixar o Paraná na Série C.